Graça e paz, irmãos. Amém? Graça e paz é a saudação de Paulo aqui em Filipenses capítulo 1. Por favor, abra a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Estamos estudando essa carta e hoje continuaremos no verso 2 e finalizaremos no verso 11. Eu peço que você abra ou acesse a sua Bíblia, dependendo do formato que você a tem, e me acompanhe, por favor, na leitura que eu farei desse texto, o texto alvo para nossa reflexão hoje à noite. Filipenses, capítulo 1, vamos ler do verso 1 ao verso 11. Depois da leitura, nós vamos orar. Diz assim o texto: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, e a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Vamos orar? Nosso Deus, nós pedimos que o Senhor, por sua graça, favoreça o nosso pensamento nesta noite, nos ajudando, Senhor, a entendermos ainda mais, um pouco mais nesta noite, acerca do Senhor, da obra que o Senhor está realizando em nós e também através de nós. Seja honrado e glorificado hoje à noite, Senhor, em todas as coisas, e toca o nosso coração. É o que oramos em nome de Cristo. Amém. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo saúda a igreja dos Filipenses com a graça e a paz. O que Paulo fez aqui e em muitas outras epístolas onde ele começou exatamente com essa mesma saudação, graça e paz? Paulo toma a saudação de duas grandes nações e as funde em uma, fazendo disto a salvação comum nas suas epístolas. Por exemplo, ele toma emprestado dos gregos a palavra graça ou caris. Era assim que os gregos se cumprimentavam. E ele também toma a saudação normal dos hebreus, dos judeus, que no hebraico é shalom, mas aqui no grego aparece como eirene,
que significa paz. Então ele pegou graça dos gregos e paz, essas duas saudações, e uniu e fez disso a sua maneira de saudar as igrejas, os irmãos. E vamos objetivamente entender o que é graça, muito objetivamente, porque poderíamos fazer uma conferência só estudando sobre a graça e ainda assim seríamos superficiais. Mas graça é a palavra charis, é uma palavra que inclui as ideias básicas de alegria e deleite, de brilho e beleza. Com Cristo, a vida se faz encantadora, porque o homem, como ele falou no versículo anterior de sua saudação, já não é mais escravo, porque pela graça o homem foi feito filho do amor de Deus. Você e eu, que conhecemos a Cristo, foi por essa graça. A graça é o favor de Deus aos pecadores. E quando entendemos pecadores, estamos já pensando em pessoas que não têm mérito algum diante de Deus. Então, só a graça do Senhor para alcançar pessoas que em si mesmas não tinham direito algum, merecimento algum. Por isso, a graça é a disposição de Deus de dar o seu melhor para aqueles que merecem o pior. Eu estou falando de você, estou falando de mim. O que merecíamos era o inferno. O que realmente merecíamos era a condenação eterna, mas pela graça de Deus, Ele nos deu o seu melhor, através de Cristo, pelo chamado do Evangelho. Ele nos deu a salvação. Por isso Pedro nos exorta, no finalzinho da sua segunda epístola, a crescermos na graça. A graça traz consigo a paz. Por isso Paulo também fala da paz, graça e paz. Paz, essa palavrinha do grego, eirene, é uma palavra de enorme alcance. Eirene nunca significa uma paz negativa. E nunca implica na ausência de problemas, de dificuldades. Então, ter paz, essa paz que Paulo fala, não significa não ter problemas, não significa não ter dificuldades, não significa passar dias difíceis com a saúde do filho, como nossa família querida passou. É o contrário. Veja, o Império Romano instalava soldados nos pontos de tensão do seu império para manter a pax. Pax é paz no latim. Mas essa era uma paz coagida, essa era uma paz forçada, e nesse sentido, a paz que os romanos queriam era a ausência de conflito, a ausência de enfrentamento, mas não era essa paz que Paulo falava, é o contrário. Por exemplo, Paulo estava preso, era prisioneiro do Império Romano, mas ele saúda falando de paz. O seu coração não estava preso, amargurado, capturado, o seu coração estava livre no Senhor, por isso ele tinha paz. E ele não apenas sauda com a paz, mas ele também fala no capítulo 4, no versículo 7, da paz que excede todo o entendimento. Aquela paz que não é possível entender pela razão humana, mas é possível experimentar pela ação de Deus na vida. E tudo isto porque no capítulo 4, no verso 9, ele fala o principal, ele fala do Deus da paz. Que coisa fantástica. Essa paz, Eirene, fala de dois tipos de paz. Ela fala da paz com Deus, que nesse caso específico é uma referência à salvação.
a reconciliação, porque antes da graça se manifestar em nós, na pessoa de Cristo, nós éramos inimigos de Deus. Mas em Cristo, por causa da sua graça, nós desfrutamos da paz com Deus. E você lê isso em Romanos 5:1, em Colossenses 1:20, por exemplo. Mas essa paz também é a referência de paz de Deus. Não apenas a paz com Deus, mas a paz de Deus, ou seja, comunhão com o Senhor, relacionamento com Ele. Você lê sobre isso em Romanos 8:6 e aqui no 4:7. Então nós, salvos em Cristo, temos paz com Deus, temos a paz de Deus, e tudo isso porque nós temos o Deus da paz. Veja como é significativo. Então, eu quero fechar essa saudação dizendo o seguinte: o significado desta saudação é claro. E para você entender, eu vou ler de novo o verso 2. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O significado é simples: não há paz sem a graça. Não há graça e paz sem Deus, o nosso Pai. E não há graça e paz de Deus, o nosso Pai, sem que seja no Senhor Jesus Cristo e por Ele e através dele. Muito bem, essa foi a saudação de Paulo aos Filipenses, e em seguida, Paulo expressa o seu coração de duas formas. Ele ora agradecendo a Deus, ele é grato a Deus pela vida dos filipenses, e depois, do verso 9 ao verso 11, ele ora pelos filipenses. Duas partes aqui que eu quero destacar então, nesse segundo bloco, ou nesse bloco aqui de 3 a 11. Primeiro vamos falar que Paulo é grato a Deus pelos filipenses. Ele diz no verso 3, eu dou graças a Deus por tudo que recordo de vós. Você ouviu isso na introdução, entendeu que um dos propósitos desta carta é a gratidão. Paulo escreve para agradecer os filipenses, e aqui estamos entrando nos pormenores. E ele diz que ele é grato, ele dá graças a Deus por tudo que ele recordava dos seus irmãos em Cristo. Esses filipenses foram mesmo especiais na vida de Paulo. E nós vamos entender no decorrer da expressão do coração de Paulo pelos seus irmãos filipenses. Mas ele começa dizendo, eu sou grato ao meu Deus por tudo que eu recordo de vós. E essa gratidão, isso é uma lição para nós já no início aqui. A verdadeira gratidão deve nos levar à intercessão. É isso que vemos aqui no verso 4. Ele diz, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Então note, o coração de Paulo era tão grato pelos seus irmãos, que a gratidão o levou à intercessão. Você é grato a Deus? Você é grato ao Senhor pelos irmãos em Cristo, pelo convívio, pela família, pelo trabalho, pelos estudos, pelas oportunidades? Você é grato? Tem manifestado essa gratidão através da oração, da intercessão, da súplica pelas pessoas como o alvo de sua gratidão? A gratidão deve nos levar à intercessão, é o que vemos aqui, e eu quero destacar algumas características, 3 características aqui. A primeira é uma intercessão permanente, porque Paulo diz que
ele fazia sempre súplicas pelos filipenses em todas as suas orações. Uma intercessão permanente, fazendo sempre. Paulo é alguém que vive intensamente o que faz. Ele está em algemas, mas o seu coração está focado nas necessidades dos outros. Ele ora sem cessar. Uma outra característica da oração de Paulo aqui é que ele apresenta uma intercessão abrangente, porque ele ora por todos. Ele disse: eu sempre oro, suplico por todos vós. Veja, irmãos, ninguém fica fora da intercessão de Paulo. Ninguém é exclusivamente beneficiado e, ao mesmo tempo, ninguém é ignorado, porque Paulo é um homem que orava por todos os irmãos preciosos daquela igreja. Outra lição para nós: devemos orar por todos nós, nas nossas necessidades distintas, nas nossas características peculiares. Devemos lembrar de todos nós, e não de alguns apenas. E em terceiro e último lugar, Paulo faz uma intercessão alegre. Ele diz: fazendo sempre com alegria. Uma intercessão alegre. Meus irmãos, a alegria é tanto a motivação quanto a condição para Paulo orar. A alegria é tanto aquilo que move o coração de Paulo, quanto ao mesmo tempo é a própria expressão, é o estado do seu coração. Paulo não está triste, Paulo não está abatido, ele não está fazendo algo forçado, não, é a expressão do seu coração, apesar de estar preso. E sabe, irmãos, a alegria, ela é característica de uma vida abundante no Senhor. Tanto que a alegria é uma característica do fruto do Espírito. A alegria reflete um correto relacionamento com Deus. Paulo não deixa de orar por estar preso, mas ele mesmo preso, ora com alegria. Ele é grato aos filipenses. Então note que essa é a atmosfera em que Paulo principia esta carta. Ele está alegre, ele está grato e ele está abrindo o seu coração. E agora, nos versos 5 e 7, Paulo explica um pouco melhor a razão. Ele deixa claro para que os filipenses de fato soubessem o que estava no coração dele. No verso 5, ele evidencia que ele era grato pela cooperação destes preciosos irmãos na sua vida, no seu ministério, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo é o obreiro que não se esquece, e ele mantém um coração agradecido, desde o primeiro dia. Então, se você lembra, Paulo escreveu essa epístola mais ou menos 10 anos depois, em que ele chegou na Europa e estabeleceu a primeira igreja em território europeu, que foi lá em Filipos. Isto não foi sem dor, sem sofrimento profundo, sem açoites, sem prisão, mas isso também foi com a manifestação clara do poder soberano de Deus, libertando pessoas, abrindo os olhos, mexendo com os alicerces da prisão, salvando pessoas e assim estabelecendo a primeira igreja ali na Europa. Ele lembra disso desde o primeiro dia até hoje. Vocês cooperaram comigo, mandaram ofertas, oram por mim, me incentivam. Vocês são meus cooperadores. Eu sei que eu não estou sozinho, vocês estão comigo. E no verso 7 ele diz: aliás,
é justo que eu pense exatamente assim de vocês. Ou seja, Paulo de fato reconhece, não era um exagero dele, mas ele é íntegro em dizer, eu estou sendo justo, essa é a verdade, vocês realmente são pessoas que se associaram comigo. E aqui então no verso 7 ele usa mais uma palavrinha, ele diz, pois todos sois participantes da graça comigo. Então, Paulo é grato, e ele reconhece que os filipenses eram cooperadores e participantes da obra com ele e do ministério na sua própria vida. E aí então, ele diz no verso 6 o seguinte, eles eram cooperadores de Paulo, ele diz, desde o primeiro dia até agora. É assim que termina o verso 5, até agora. E o verso 6 começa com uma certeza de Paulo. Ele diz, eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O verso 5 termina com essa afirmação, até agora. Mas o verso 6 começa com essa certeza de Paulo, ou seja, a certeza de que a obra do Evangelho na vida dos filipenses não iria parar ali no até agora. Mas a obra que o Senhor Deus começou há quase 10 anos atrás, esta obra iria continuar até o dia de Cristo. A bênção que os filipenses já estavam sendo para Paulo, manifestando Cristo através de suas vidas, esta obra não ia parar ali. Mas Paulo estava certo que Deus continuaria trabalhando na vida deles até o dia de Cristo. E por que que Paulo tinha essa certeza? Note que é assim que começa o verso 6. Eu estou plenamente certo. Com toda certeza, Paulo queria que os filipenses tivessem esta convicção. Paulo estava plenamente certo. Por que ele tinha essa certeza? Por causa do agente da obra. Por causa daquele que operou a obra lá no início e aquele que continua operando esta mesma obra. Porque Paulo diz que ele estava certo que aquele que começou a boa obra em vós, esse mesmo vai continuar. E ele vai completar a obra até o dia de Cristo. E essa boa obra que Paulo fala é a boa obra da salvação. A boa obra da salvação em nós é a boa obra do Evangelho na nossa vida. É a obra que Ele, Deus, realiza não apenas por nós, mas também e sobretudo em nós. E eu quero chamar sua atenção para isto. Note bem, a obra do Evangelho começa com a salvação, mas não termina aí. Segundo Paulo, essa obra de Deus operando em nós, aqui neste mundo, ela só vai terminar com a volta de Cristo. Essa é a esperança de Paulo. A não ser que Cristo te chame antes para estar com Ele. Mas enquanto isso não acontecer, Cristo vai continuar. Deus vai trabalhar em você e em mim até o nosso encontro, até o arrebatamento da igreja, quando o nosso Senhor vier nos ares e a igreja subir para o encontro com Ele nos ares. Essa é a expectativa, este é o ponto.
o propósito de Deus não é apenas de nos salvar e pronto. Isso nunca foi o propósito de Deus. Esse não é o propósito do Evangelho, tanto que a grande comissão, a grande ordem que o Senhor Jesus Cristo deu à sua igreja e que foi citada hoje de manhã de diversas formas pelas crianças e que foi também enfatizado na mensagem, na reflexão pelo Davi e que está escrito lá, que é a nossa declaração de propósito de fé como igreja. A ordem de Cristo não foi apenas pregar o Evangelho, a ordem de Cristo foi fazer discípulos dele. Então o propósito do Evangelho não é apenas de nos salvar e pronto. O propósito do Evangelho não é apenas o de nos livrar do inferno. Não é só isso, mas de nos livrar de nós mesmos. A obra do Evangelho continua na nossa vida e o propósito de Deus é de nos livrar de nós mesmos, como? Ao nos transformar, fazendo-nos parecidos com Jesus Cristo. Esse é o propósito do Evangelho, trabalhar em nós, para que nós nos pareçamos com o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a regeneração, que é a salvação, é o início da obra, e a santificação é a continuidade desta obra. O Senhor Deus nos salva do inferno, e a partir daí, com o Espírito habitando em nós, Ele começa a obra da santificação, de nos purificar, de trabalhar em nós, de moldar em nós o caráter de Cristo, de fazer cada dia eu me parecer menos comigo mesmo e ao mesmo tempo, cada dia mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Isso é aperfeiçoamento, isto é santificação. Eu te pergunto, você está pensando nisso? Você está sensível a isso? Está entendendo esse fato? Você foi salvo, está livre do inferno, está em Cristo. Mas e a obra da salvação, da santificação na sua vida? Você está atento a isto? Eu vou explicar melhor. Santificação é um processo da vida inteira. É por isso que Paulo diz, ele começou e não vai parar aqui. Deus continua trabalhando em nós. E Ele vai fazer isto. Se Ele não nos chamar para Ele, Ele fará isso até o dia que Ele mesmo voltar. Todo dia é dia de crescer, irmãos. Todo dia é dia de ser mudado pelo Evangelho. Todo dia é dia de ser trabalhado por Deus, por Ele, aquele que é o autor da boa obra. É como uma semente. Você lança uma semente, essa semente brota, mas ela não brota e logo se transforma numa árvore frondosa e cheia de frutos. É assim? Não, não é assim. É uma semente que brota, cresce, se desenvolve e se torna então uma planta madura e então frutifica. É assim, é um processo na nossa vida. Nós não alcançamos o fim, a maturidade plena, assim, é um processo de Deus na nossa vida. E a santificação, ela é diferente da regeneração. A regeneração, ambas são obras de Deus. E a regeneração é obra só de Deus em nós. Deus nos salva, pelo poder dEle. Mas a santificação, é Deus em quem faz, mas o homem salvo tem o dever de usar os meios da graça, os recursos que Deus providenciou, para então crescermos, para então desenvolvermos. Vida cristã não é aquela vida que, eu estou salvo, então cruzei o braço e pronto. Não é isso não. Nós temos que trabalhar,
E vamos entender isso melhor no capítulo 2, quando Paulo fala de desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Mas a ideia aqui é essa: Deus está trabalhando, e esse trabalho, nós não devemos ser passivos nesta obra. Por exemplo, deixe-me ler aqui, 2 Coríntios capítulo 7, verso 1, apenas escute. 2 Coríntios 7, 1 diz: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Está vendo? É um compromisso nosso de nos purificar nesse sentido. Deixe-me ler um outro texto aqui, que é o de 1 Pedro, capítulo 1, verso 22, que diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pela obediência. Então, é um trabalho que Deus conta conosco, que revelará o nosso coração desejoso de amá-lo e servi-lo. Deus está completando a boa obra que começou. Meu irmão, lembre-se disso. Deus jamais desiste de nós. Deus jamais desiste de você. Deus jamais deixará a obra que Ele começou incompleta, abandonada, colocada ao lado. Não, Deus não faz isso. Deus está trabalhando. E o que é que Ele usa? Eu quero destacar aqui os 3 P's usados por Deus para completar a obra na nossa vida. O primeiro P é o P da palavra. O segundo P é o P de pessoas. E o terceiro P é o P da sua providência. Para completar a obra em nós, para nos santificar, Deus usa a sua palavra. E daí então vem a nossa responsabilidade de amarmos a palavra, de lermos a palavra, de estudarmos a palavra, de memorizarmos a palavra, porque a palavra é a revelação de Deus. A Bíblia revela Deus. Deus se revela na sua palavra, a Bíblia. Ela é viva, e porque é viva, ela é eficaz. A eficácia dela é vista através desses fatos. Ela é cortante e ela é penetrante. Ela alcança os lugares, os espaços mais secretos da nossa alma. Os pontos indivisíveis do nosso ser. A palavra tem o poder de chegar lá. E ela é capaz de julgar e trazer discernimento aos pensamentos, aos propósitos do nosso coração. Nós precisamos dessa palavra, porque é essa palavra que Deus usa para trabalhar em nós, completar a sua obra. Essa palavra, ela é inspirada por Deus. E porque é inspirada por Deus, ela é útil. Ela tem utilidade. E ela é útil para nos ensinar, ela é útil para nos corrigir, ela é útil para nos repreender, ela é útil para nos educar na justiça, porque Deus tem um propósito em nós através da sua palavra, que é nos habilitar para toda boa obra, tornando-nos pessoas maduras na fé. Então Deus usa a palavra para completar a obra em nós. Você lê a palavra, você medita na palavra, você dá valor à palavra. Mas Deus também usa as pessoas. E objetivamente aqui, as pessoas pensando no corpo de Cristo. A igreja. Esta é uma metáfora muito... É incrível essa metáfora que Paulo usa na inspiração do Espírito. A igreja como um corpo,
onde os membros trabalham interdependentemente, um ajudando o outro, um cooperando com o outro, e quando todos funcionam, o resultado é o bom funcionamento do próprio corpo, de todo o corpo. Que bênção! Meus irmãos, nós precisamos uns dos outros. A comunhão é importante. Quando estamos juntos, a comunhão é importante. A edificação é importante. O encorajamento mútuo é importante. Deus usa os outros para nos aperfeiçoar. E eu falei de coisas agradáveis, mas também tem coisas difíceis. Às vezes Deus usa aquele que é uma pessoa difícil. Difícil de amar, difícil de suportar. É difícil ser paciente em algumas situações com aquela pessoa. Às vezes essa pessoa é o seu cônjuge. Pode ser o seu namorado, o seu noivo, o seu amigo, o seu colega de trabalho, de escola. Mas não esqueça, Deus vai usar as pessoas para afiar as pessoas. Assim como o ferro se afia com ferro, assim o companheiro é usado para afiar, para habilitar o outro. Pense nisto. Em terceiro lugar, a providência de Deus, ou seja, as circunstâncias que Deus prepara e usa na nossa vida. A obra de Deus em nossa vida, meus irmãos, não é um evento. Veio, aconteceu e pronto. Mas no lugar de um evento é um processo. Deus trabalha em todas as áreas de nossa vida, em todos os episódios e em todos os momentos da nossa vida. Ele não está alheio. O nosso Deus não é aquele criador dos animistas, dos deístas, aquele criador que criou, mas se ausentou por alguma razão, explicada ou não nas mitologias. As mitologias dos povos é muito comum terem um criador, mas esse criador foi embora e não se relaciona com as pessoas. O nosso criador é pessoal. O nosso criador é presente. Deus se relaciona conosco, tem interesse na nossa vida e por isso usa o todo da nossa vida. Todas as circunstâncias, todos os eventos, todos os momentos para completar a boa obra que Ele começou. Quando a gente entende isto, quando a gente vê assim, meus irmãos, nós reagimos às circunstâncias de maneira completamente diferente. Um exemplo prático aqui, Paulo na prisão, é alguém com o coração cheio de alegria, é alguém que fala da paz porque tem paz. As algemas, o aprisionamento, o império, pessoas, circunstâncias não podem algemar, amarrar o coração desse homem, porque o coração desse homem encontra a sua alegria, o seu contentamento, a suficiência em Cristo Jesus. E por isso Paulo fala, meus irmãos, aqui, Deus está usando onde eu estou, olha, eu estou falando para os soldados aqui. Outros irmãos estão sendo encorajados com o fato de eu estar preso, estão falando de Cristo, e eu aqui estou escrevendo cartas que entraram no cânon, inspiradas por Deus. Veja, Deus usa tudo. Não há nenhuma circunstância que esteja fora do poder soberano de Deus usar aquilo para o seu bem. Romanos 8, 28, 29. O poder de Deus de usar todas as coisas e fazer isso contribuir para o seu bem. Muito importante isso. Eu te pergunto, você está consciente na sua caminhada cristã de que Deus, Ele está trabalhando na sua vida todo dia, usando a palavra, usando as pessoas e usando as circunstâncias que Ele mesmo prepara, permite e usa para completar a boa obra na sua vida. A obra da salvação que Ele começou e ainda não terminou. Ele te livrou do inferno,
tirou a condenação de sobre você. Mas a obra continua, a obra de santificação, de te aperfeiçoar. Considere isso. E vamos para os últimos versos do texto. Quando Paulo ora pelos filipenses. Aqui no capítulo 1, no verso 9 até o verso 11. Até aqui nós vimos um coração agradecido, cuja gratidão levou à intercessão. Ele disse que suplicava, mas aqui nós temos uma oração objetiva de Paulo para com eles. Agora, por favor, não desconecte o seu pensamento do que acabamos de falar aqui no verso 6. Não esqueça, Paulo, ele está plenamente certo de que Deus está trabalhando na vida dos seus irmãos filipenses, e por causa desta certeza é que ele faz esta oração. E o que Paulo orou? Antes, porém, deixe eu introduzir um outro pensamento para a sua reflexão. O que nós vamos ver aqui, e o que é comum nas epístolas de Paulo. Paulo ora, ao escrever, ele ora, ele escreve a sua oração. Isso é comum nas epístolas de Paulo. E nós temos aqui uma lição sobre como orar. Meu irmão, pega essa ideia. Como orar? A partir deste entendimento de que Deus está trabalhando em mim, Ele está completando a boa obra, nós temos que aprender a orar com sabedoria e ter como alvo, como foco da nossa oração, aqueles motivos que realmente farão diferença nessa minha caminhada com o Senhor, rumo à santificação até o encontro com Cristo. Nós temos que reconhecer que normalmente as nossas orações são utilitaristas, são pragmáticas, comumente centradas nas nossas necessidades temporais, nas nossas necessidades circunstanciais, comumente focadas em nós. Mas a oração de Paulo chama a nossa atenção e nós precisamos mudar à luz do que aprendemos do Senhor. Então vamos lá. Paulo ora assim, verso 9, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais. Paulo, em primeiro lugar, ora pedindo a Deus por um amor transbordante para os filipenses. Que o vosso amor cresça, aumente mais e mais. O amor tem duas dimensões e o amor tem dois alvos. O amor é essencialmente vertical e também horizontal. E na mira do amor está o Senhor na vertical e estão os outros na horizontal. E isto é muito claro na resposta que o Senhor Jesus dá àquele escriba, em Mateus 22, do verso 34 ao 40, quando ele responde qual é o grande mandamento. Então o Senhor Jesus diz que o primeiro e grande mandamento é amar o Senhor teu Deus, e aí ele explica como amar. Mas ele diz, e o segundo mandamento é amar o teu próximo. E eu chamo a sua atenção aqui, presta atenção. No ensino de Cristo, e em todo o ensino nas Escrituras, não há uma terceira dimensão. A dimensão central, vertical, horizontal e a central. Essa dimensão não existe. E também não há um outro foco, um outro objeto do amor como eu. Incrivelmente, a Bíblia nunca diz que nós somos o alvo do amor. E deixe-me esclarecer isso ilustrando com Cristo na cruz.
Na cruz, Cristo verticalmente olhou para Deus, o amou, obedecendo-o a ponto de se entregar até a morte. Amando o Pai, obedeceu o Pai. Vertical. Ele ora na cruz. Mas Cristo também, na cruz, olhou para nós, horizontalmente. A razão final da cruz é a nossa redenção. Alcançar-nos, salvar-nos, tomar-nos para Ele. Então, na cruz, um olhar horizontal. Mas quando foi que Cristo olhou para Ele mesmo na cruz? Essa dimensão central. Quando é que Cristo olhou para Ele mesmo? Quando Ele morreu. A sua última palavra da cruz foi: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E então a Bíblia diz que Ele expirou. Olhou para Ele. Morreu. Esse é o único momento quando Cristo volta-se para essa posição central. Quando Ele morre. E esse é o perfeito exemplo de que Ele mesmo, Cristo, nos ensina, por exemplo, em Lucas 9, 23. Ele dizia a todos: se alguém quer me seguir, a si mesmo se negue. Todo dia tome a sua cruz, ou seja, morra para você. Um amor crescente, um amor que cresce mais e mais. É esse amor destituído de nós, mas comprometido com o Senhor e comprometido com os outros. É por esse amor que o apóstolo Paulo ora pelos filipenses. Ele diz mais e mais. Irmãos, essa é a dinâmica na vida cristã. Mais e mais, sempre crescendo, sempre aumentando. E interessante é que ele explica isso melhor aqui, quando ele escreve aos Tessalonicenses. Preste atenção aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e eu estou caminhando para o final. 1 Tessalonicenses 4, eu quero fechar essa ideia. 1 Tessalonicenses 4, aqui no verso 1, ele diz: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, o que é que ele diz aí? Continueis progredindo cada vez mais. Mas os Tessalonicenses já estavam fazendo, é isso que ele diz, e como de fato vocês efetivamente estão fazendo, mas o apelo é que vocês progridam cada vez mais. Veja essa mesma ideia aqui, na mesma página, nos versículos 9 e 10. Paulo diz: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porque vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Então, o testemunho de Paulo para eles é: vocês já estão vivendo o amor fraternal. Há um testemunho público de que vocês estão vivendo assim. Mas note como ele termina o verso 10. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. O que é que isso nos ensina? Isso ensina que a gente não pode se acomodar na vida cristã. O amor é o princípio de tudo. Existe
entendimento mais importante do que o entendimento de Deus? Não existe isso, vamos ver semana que vem. E esse entendimento está amarrado ao amor. Por isso que Paulo começa com um amor e diz: eu oro a Deus por vocês para que o seu amor aumente cada vez mais. Na caminhada da santificação, na certeza de que Deus está trabalhando em nós. Essa é uma oração que precisamos fazer para nós e para os nossos irmãos. Senhor, me ajude a crescer mais e mais no amor ao Senhor e, consequentemente, no amor para com as pessoas. Porque quando eu olho para mim, isso não é amor, isso é egoísmo. Por isso a Bíblia não diz para a gente se amar. A Bíblia diz: ame ao Senhor e ame o próximo. Considere isso na sua vida. Como é que está o seu amor pelo Senhor e o seu amor pelo próximo? Está crescendo? Está aumentando? Está progredindo? Semana que vem veremos a continuidade desta oração de Paulo. Baixe a sua cabeça. Eu não sei o que Deus falou ao seu coração hoje à noite, mas certamente Ele falou algo a você. Ponha isso diante de Deus. Peça a Deus um coração sensível, para todo dia entender que Ele está trabalhando em todos os momentos da vida, usando as pessoas, as coisas e a sua palavra para te aperfeiçoar. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continuar olhando nos teus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embacem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continuar olhando nos teus olhos, enxergando a verdade, e nada e ninguém pode impedir. Jesus manda o melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade,
só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu.